Então, hoje, o que eu pretendo trabalhar com vocês? Na verdade, é fazer uma breve revisão, né, sobre a parte de sistema, né, a parte do uso do sistema, né, e praticamente passar um roteiro do que vocês vão fazer como avaliação. Então, algo bem tranquilo. Bem, a não ser o pessoal que perdeu a aula passada. Quem perdeu a aula passada? Ô, professor, é indireto isso aí? Mas você chegou a ver, assistir a aula? Não, professor. Não, eu tive que resolver uns BOzinhos no final de semana. Não, mas pessoal que fez aula passada, a gente fez lançamento de folha. Quem não acompanhou, eu vou dar essa revisão, vai ver que é bem tranquilo, né? É bem. Não tem muito segredo, né, para a gente fazer esse processo. Beleza. E a gente vai até essa parte dos lançamentos. Então, basicamente, como é que será o formato dessa atividade? Vocês vão fazer a parte fiscal e folha. Para sorte de vocês, a gente não chegou na contabilização da folha, né? Mas aí na parte fiscal vocês vão contabilizar. O que vocês vão entregar como produto ou como atividade, né? Os mesmos relatórios que vocês já vinham entregando. Então, lançamento de nota, relatório de entrada-saída, a integração contábil vai entregar o balancete. E só daí na folha de pagamento que vocês vão fazer sem contabilização, né? Aí vocês vão entregar as fichas de registro de funcionário e o fechamento da folha. Então, nada de muito complicado. Oi? Mas daí, lá no AVA vai estar como pergunta para anexar o relatório? Isso. Ah, tá. Vai ter uma questão. Eu tive que inventar um jeito. Não, vai ser uma questão só. Ah, tá. Só que ele está liberado para múltiplos anexos. Entendi. Então, vocês podem colocar a quantidade limitada de anexos. É uma questão para daí colocar os relatórios lá. Isso. Ficha de estoque, de entrada, saída, balancete. Isso. Aí a única situação diferente que eu tô com um pouquinho de medo por não saber como o AVO vai se comportar. Eu já tentei colocar anexo nas questões e nunca funcionou, nunca. O que eu fiz? Eu coloquei as notas numa pastinha do Google Drive e coloquei o link de acesso a essa pasta na questão. E lá tá, deixei no Google Drive marcado para qualquer um que tenha acesso ao link poder acessar a pasta. Então as notas vocês vão conseguir buscar por lá. Mas também qualquer coisa, só me chamar que eu passo para vocês. Mas em princípio é para dar certo, dessa maneira que eu pensei, né? Então, como fugiu da normalidade de prova, né? Não vai ter várias questões, é um trabalhão só. Eu coloquei como uma questão, aí tem todo o roteirinho para vocês seguirem, principalmente ali de folha, né? Vocês vão ter um determinado funcionário para registrar e os eventos para lançar. Aí que o bicho vai pegar. Quem não lançou os dois funcionários que a gente tinha até a aula passada?
vai ter que correr atrás do prejuízo. Sacanagem, né? Viu, Valtinho? Eu fiz, professor. Fez? Tem os dois lá registrados? Tenho o primeiro funcionário e o gerente lá. Ah, não. Então tá tranquilo. Eu Quem não... só não assisti a aula, mas eu faço tudo. Quem não tem vai ter que registrar, porque eu fiz lançamento para os 3. Né? O primeiro funcionário que a gente cadastrou em sala, o gerente que a gente teve como atividade, não foi bem uma atividade, né? Era para vocês ter feito na aula passada e que a gente usou para atividade. Então, quem não tiver registrado vai ter um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos compartilhar lá a telinha de sistema. E hoje é bem o dia para vocês irem tirando dúvidas mesmo, tá? Para relembrar todo o processo. Tá. Grande. Isso, 110 acho que dá. Então, lembrando, precisa cadastrar a empresa? Não. Mas vocês lembram desse cadastro, né? Como que a gente... E professor? Oi? Para a prova a gente vai começar do zero ou vai usar o que a gente já tem? Não vou ser tão ruim assim. Já vai ser com base nas empresas que vocês já têm. Então, não precisa se preocupar. Cada um vai pegar a sua empresa. A única situação é que vocês vão usar o mês 5 para registro. Ah, mas por que o mês 5? A gente veio usando alguns meses para fazer as aulas, né? Sim. Mês 5 a gente não lançou nada. Ainda não. Então, o que tiver de lançamento do mês 5 vai ser o do trabalho, da avaliação. Beleza. Então, cuidado com o período. Assim como vocês têm que ter o cuidado no dia a dia, né? Fazer os lançamentos, fazer entrega de declaração, tudo com o período certinho, cuidado para avaliação também. Então, na administração aqui, o trabalho de vocês é zero. Não vai ter problema nenhum para fazer esse registro. Fiscal. Fiscal, sim. Então, primeira situação que vocês vão fazer, não aconselho fazer agora, tá? Para não criar confusão, é selecionar um período. No caso, como é que vocês vão selecionar mesmo? Tem que Clica em criar, cima ali e tem que seleciona. criar o mês ali, mês 5, né? Novo. Isso. Não esqueçam, vir aqui novo e cria 5/2021. Para não pegar nenhum desses meses, senão eu não vou conseguir me achar para avaliar vocês, tá? Ah, deixar criado já, professor. Ó, tá, pode deixar. Vamos criar então já. Só para diminuir o dia a dia. Então, já criem, já deixem criado, já fica mais fácil. Mas, não criei, não estou criando agora, vai fazer a atividade, vai aqui no novo, né? Lembrando, seleciona a matriz, a gente só tem a matriz para escriturar, né? O que a gente vai ter que fazer? Escrituração, entradas e saídas. Nossa, professor, a gente tinha lançado um monte de nota, não tem nada de entrada. Por quê?
Meio 5. Cuidado com o período. Se vocês verem lá, não, tô entrando a fazer a prova e vejo que na escrituração lá tem nota, opa, estou fazendo errado. Então, cuidado com esse ponto. Opa, vou marcar aqui. Então, a entrada, lembrando, vocês vão ter que selecionar que tipo de nota que é. Hoje em dia está mais fácil, né, gente? Basicamente trabalha só com nota eletrônica, não tem muita diferença. Ou eu devia ter colocado um conhecimento de transporte, né? Só para sacanear vocês. Fazendo a atividade aqui que o professor mostrou para a gente, o sistema, tudo criando aqui a empresa e tal, acabei abrindo uma empresa realmente de MEI. Eu precisava aqui para o negócio da minha esposa. O trabalho que era abrir mesmo, de verdade. No sistema? Não no sistema aí, mas abrir no CNPJ, já pedi autorização para processar, permitir nossas coisas, sabe? Mas com, assim, quase as mesmas informações que tem aqui no sistema. Agora tem CNPJ de verdade, né? Por que eu ia falar no sistema? Esse sistema aqui, eles eliminam a base de dados depois das aulas. Então, daí não teria sentido. Mas querem utilizar um sistema gratuito que atende? Eu quero fazer simples. E que dá para gerar. Eu vou aproveitar aqui. Mas bacana que surtiu efeito. Vou indicar. Acabou meio que coincidindo com a atividade. Eu sugiro para vocês, querem utilizar um programa para fazer o controle do próprio e-mail? Tem o Kalima. Eu uso ele na versão web para não ter que usar servidor, né? Mas ele tem a versão instalada no computador que é gratuito. Mas não é só para... E faz mais ou menos o que esse Force faz? Na verdade, ele faz até um pouquinho mais. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou abrir ele junto aqui. Surgiu uma empresa de um amigo meu para contabilizar. Vou trabalhar no fim de semana. Fazer essas situações mais esporádicas, esse é um software que é útil, bacana. Ele tem limitação? Tem. Isso todo sistema gratuito tem, né? Mas são muito poucas. Como assim, professor? Vocês não conseguiriam usar, por exemplo, para fazer uma empresa do lucro presumido. Tem SPED para entregar, tem... A maior parte é o programa SPED que é bloqueado. Mas para o simples daria para fazer sem problema. Professor, mas então por que o senhor resolveu fazer a versão paga? Questão estrutural. Como assim estrutural? Isso vale a pena para quem for pensar no futuro aí no escritório. Hoje em dia vocês têm que pensar em questão de estrutura. E será que estrutura de servidor e rede é barato? O que vocês acham? Não é, né, professor? É uma coisa bem cara. É bem caro. E bem trabalhosa.
e bem problemática. Por que problemática? O que acontece com a nossa tecnologia hoje? O computador que vocês compram hoje, daqui 3 anos, o que ele já vai estar sendo considerado? Sucata. Já vai estar obsoleto, né? Pensem para um servidor, então. Então, vocês assumindo uma versão em nuvem, vocês terceirizam essa responsabilidade. Vocês vão ter que ter só a estrutura da internet. Fora isso, e uma estrutura de, no máximo, um servidor de arquivo, que daí é bem mais simples, né? Mas o software, o que ele tem a mais do que o Ford? Por exemplo, lá no Ford a gente não tem controle patrimonial. Ou tem? Vocês acharam lá o módulo de controle patrimonial? Vou cancelar. Tem? Mas não pode estar dentro do contábil, professor. Se vocês olharem, não tem patrimônio. É uma falha, né? Professor, mas é tão pouco escritório que usa patrimônio? É, realmente é. Mas ajuda ter esse módulo? Se a empresa estiver imobilizado, tem que ter, né? Para quem que é útil? Para que serve um módulo de controle patrimonial? Quem já trabalhou com patrimônio? Serve para colocar a depreciação dos bens da empresa, que ela tem no seu ativo. Além disso, também internamente para o controle efetivo do imobilizado, né? Então, mas eu estou na contabilidade externa, não vou fazer um emplaquetamento. Mas muitas empresas pedem para fazer esse controle e utilizam a plaquinha. E daí passam um relatório para a contabilidade. A nota fiscal foi utilizada a plaqueta número tal. Então, serve, além desse controle, né? A gente também tem possibilidade de inclusão dos bens que a gente achar melhor. E ele está atual, não está? Olhando pela tabelinha aqui, dá para seguir o CPC 27, será? Revisão do CPC 27. Dá? E que era o grande problema que vem sendo corrigido pelos softwares que têm controle patrimonial. Antigamente a gente cadastrava um bem bonitinho, colocava o valor do bem e uma taxa de depreciação. E dá-lhe calcular a depreciação. A gente pode fazer isso hoje? Mas é isso que faz. Mas está certo? Pois olha, professor. Lá na empresa faz só isso mesmo. Não tem outra coisa. Isso daqui que está vendo de diferente, que tem que se tomar um cuidado. Valor a depreciar, ou como chama no CPC 27, valor depreciável. Mas que acha isso? Valor depreciável. Olá, conceito é isso. Cai na prova de CRC. Sempre cai uma perguntinha de CPC 27 também.
que é o valor depreciável? O nome já diz, gente. Valor depreciável. É quanto do valor que o bem vai perder durante a sua vida útil. Não? O conceito é básico, né? Bem tranquilo. E como eu chego nesse valor? Aí é uma fórmula mesmo, né? Nada de muito complexo também. Ninguém arrisca. A fórmula, não sei. Valor. O valor a depreciar é quanto que a taxa de depreciação em cima do valor do bem. 20%, 10%. Dessa maneira que você está pensando, André, é bem o padrão fiscal. O contábil, pelo CPC 27, a gente tem que tomar uns cuidadozinhos em relação a essa prática da depreciação. Então, geralmente aqui, em valor, em taxa de depreciação anual, a gente tende a ir buscar aqueles valorizinhos da receita, não é? Tem uma tabela da receita para depreciação? Móveis, utensílios 10, máquinas 10, veículos 20. Não é isso que o povo tende a usar? Normalmente. Hã? Normalmente é isso. E não pode, não é o certo. Pode ser que coincida, mas não é o certo. A taxa de depreciação vai depender da vida útil do bem. E qual que é a vida útil? Quanto tempo a empresa espera utilizar o referido bem? E o valor depreciável é quanto esse bem vai perder de valor durante essa vida útil. Ué. Então, se eu pensar em imóveis e utensílios, 10%, quanto tempo dá uma depreciação em 10%? É 10 anos, não é? Não dá isso? É para ser. Divide um ano por 10, vai dar o 0,10, que é o 10%. Tem alguém que usa um móvel por 10 anos? Tem gente que vai usar. Tem gente que não vai. Então, aqui, essa taxa de depreciação ela é livre pelo CPC 27. Vai depender do critério do cliente. Do cliente não, do usuário, né, da empresa. Professor, tem um exemplo bem palpável dessa variação? Tenho. Locadora de veículo. Quanto tempo uma locadora de veículo usa um bem? Em média. No máximo 1 ano, né? No máximo. As mais exageradas chega até a 2, né? Num pau brabo. Então faz sentido elas usarem uma taxa de depreciação de 20% igual está na receita? Nenhuma, né? Ela vai usar por, vamos supor, 2 anos. A única diferença aqui é que a gente vai considerar o valor depreciável. E como que a gente faz esse cálculo do valor depreciável? É o valor de custo do bem menos o valor residual. Estou fugindo completamente do que eu estava pensando em fazer. O que é o valor residual? É quanto se espera ter pelo bem no final da vida útil estipulada pela administração,
em uma transação livre. Então, como é que ficaria esse processo dentro da locadora? Ele vai registrar lá, vamos supor que ele compra 50 mil reais, vai usar 2 anos, então a taxa de depreciação é 50%. Só que o valor depreciável, ele vai descontar quanto que ele espera vender. É uma projeção? É uma mera projeção. Mas um veículo desvaloriza, vamos supor, um veículo popular vai desvalorizar quanto em 2 anos? A média ali de 20%, né? Então, quanto que eu considero esse valor a depreciar? Eu vou pensar em vender pela desvalorização. 50 mil menos esse 10%, vou vender a 40. Então, quanto que ele tem que depreciar? Qual que é o valor depreciável? Valor de custo, menos esse 10 mil do residual. Eu vou considerar aqui 10 mil. Então, ele atende o CPC 27. Não fazendo propaganda do sistema, mas agora fazendo revisão desse CPC 27. Então, e sempre cai uma perguntinha dessa, tá, gente? Em questão de exame de suficiência. Então, só para relembrar, principais conceitos aplicáveis ao CPC 27, valor de custo é todo desembolso feito para ter o bem na condição de uso esperado pela administração. Em geral, a gente acaba considerando nota fiscal só, né? Na grande maioria dos bens. Esse é o primeiro conceito que é cobrado. Segundo conceito, valor residual. Quanto que se espera receber na realização desse bem ao final da vida útil dele, desconsiderando já os gastos com a comercialização. Terceiro item, a vida útil. Quanto tempo a empresa espera utilizar esse bem nas suas operações? E, puxando de rebarba, esse valor depreciável, vai ser o valor que o bem vai perder de valor durante essa vida útil estipulada pela empresa, que nada mais é do que o valor de custo menos o valor residual. Então, esses são os conceitos principais do CPC 27. E é válido para muitas empresas, será? Será que muda esse critério do que o critério que a Receita estabelece? Muda. E por que muda? Justamente por planejamento, muitas empresas não ficam tanto tempo com um bem. Outro exemplo, professor. Transportadora. Transportadora não fica muito tempo com um caminhão. Por que será? Porque sai caminhão mais bonito, mais moderno? O que vocês acham? Desgaste do caminhão, quilometragem rodada ali? Desgaste. Caminhão mais antigo tem tendência a fazer o que com o combustível? Consumir mais. Consumir mais. Os motores mais novos são mais eficientes, na grande maioria dos casos, né? Então, eles fazem renovação de frota antes.
então a gente não usa a tabela da receita. E tem vários outros segmentos que vêm seguindo essa tendência, né? Hoje a preocupação com o custo em relação à eficiência de um bem faz com que se justifique trocar, não de maneira precoce, mas de trocar de maneira mais constante. Por isso até que o CPC 27 usa essa ideologia, né? Não usa valores fixos igual a receita. Mas então, voltando agora aqui a contabilização, né? Contabilização não, ao fiscal. O que vocês vão fazer? Vão registrar entradas. Quantas, professor? 2. No nome do arquivo eu coloquei o que é. Então vai ter uma nota que é para um determinado fim da empresa e a outra nota vai ter o seu respectivo fim. Por que eu fiz essa anotação? Aonde vai influenciar mesmo? Sempre esqueço o que pode influenciar na entrada. O uso influencia na entrada no fiscal. Que campo será que é aqui? Não entendi a pergunta, professor. Que vai ser para revenda ou para consumo? Pode ser para revenda, pode ser para consumo, pode ser para imobilizado, pode ser utilizado na prestação de serviço. Vocês vão ter que se atentar ao nome do arquivo para ver qual CFOP que vocês vão lançar, né? Então, o próprio nome do arquivo eu deixei material para revenda. Aí vocês já sabem qual CFOP que vocês vão ter que procurar. Então, as entradas, a maneira de identificar foi essa. Então, os campos aqui, acho que não tem muito segredo, né? Se é próprio, sim ou não. Quando que a gente preenche sim aqui? Quando a gente mesmo emite nota de entrada. Isso, são raríssimos os casos, né? Muito difícil acontecer, mas vai que alguém faz uma devolução, uma recusa de entrega. A chave vai estar na nota, série, número. Aí só a data de entrada aqui que vocês podem inventar uma, né? Ou colocar no dia que vocês estiverem fazendo. Remetente, óbvio que eu coloquei um que vocês não têm cadastrado, para que vocês possam repassar aquela tabelinha, né? CNPJ, razão social, que tipo de entidade é, para fazer o cadastro dela. Esse cadastro vocês viram também que é bem sossegado, né? Produto e serviço. Então, tem produto que já existe e tem produto que não existe. Então, vocês vão ter que repassar também aqui pelo cadastro de produto. Lembrem-se, cuidado aqui vamos colocar aqui na classificação SPED, se ele está de acordo com o que vocês estão escriturando. É material de uso e consumo? Coloca uso e consumo. Ah, não, material para revenda? Coloca material para revenda. Até porque alguns, igual material para revenda, ele exige a NCM, né? Ele pede a NCM. Então, aí os valores da nota, vocês basicamente vão transcrever aqui, né, de cada item. Cuidado no fechar o valor total aqui, confiram o valor total do mercadoria de serviço, valor total do produto, se está batendo com a nota.
E entrada, basicamente isso. Saída, mais fácil ainda. Menos campo para preencher, né? Então, tem a chave. Também vamos ver se tem o destinatário ou não. Produto, a mesma situação. Ah, professor, o senhor colocou lá notas muito longas? Não. Nenhuma que passe de 30 itens, tá? Então, mesma situação, cuidado aqui no CFOP. Todos vão ser para revenda, então esse é mais tranquilo. Então, feito isso, feito a escrituração, vocês vão ter como primeira entrega as duas conferências, entrada e saída. Então, gera, salva em PDF, vai ser um dos arquivos que vocês vão postar. Feito isso, o que a gente precisa fazer para contabilizar? Esse eu não lembro. Fechar o livro fiscal. Fechar o livro fiscal? Como assim? Deixa eu sair aqui da nota. Como é que a gente fecha o movimento fiscal? Não lembro, gente. E agora? Também não. Tem que ver aqui. Ninguém lembra? Opa. É lá no bloqueio do período fiscal lá. Peraí. Bloqueio de período fiscal, onde que está isso? Quando clica no fiscal ali, abre ali o bloqueio. Ah, isso aí, é que eu não estou conseguindo sair disso aqui. Eita, não era para ter feito isso. Então, clicou aqui. Selecionou aqui, vai estar aqui, né? Vocês têm que selecionar a matriz, vem aqui, bloqueio o período fiscal. Ah, não fiz isso. Vai conseguir contabilizar? Não. Então, além de escriturar, vocês vão ter que lembrar de vir aqui, faz o bloqueio. Feito o bloqueio, vai para o contábil, aí vem contabilização automática, fiscal. Preciso fazer conferência aqui nas configurações? O que vocês acham? Coisas que eu não lembro muito bem. Se não tiver conta lá cadastrada, vai mostrar ali. Né? Se eu vir aqui em configurações? Não, se contabilizar e não tiver a configuração lá da isso. Então, vou tentar aqui o mês 4. Vou fechar o mês 4. Ah, ele já está fechado. Não, já. Tá, matriz. Vou contabilizar aqui o mês 5. Se eu der um salvar, o que vai acontecer? Ele vai trazer o relatório do que precisa parametrizar. Então, não precisa vir aqui em configurações, né, igual a gente vê. Dá para fazer direto aqui no fechamento, pedindo para o sistema já fazer essa verificação. Ele vai fazer e vocês não vão ter dor de cabeça. Fiscal acha que dá para ir tranquilo, gente? Tranquilo para você. Fiscal é mais light, né? De boa.
Relatório que vocês vão anexar, está aqui, né? Nada de muito complexo. Entra, escolhe o período mês 5 e imprime. E daí, por último, que vai ser cobrado, a parte de folha. Então, vocês vão ter mais um funcionário para cadastrar. Começa por que aba mesmo? Eu fico na dúvida se é empregados ou trabalhadores. Se não me engano, é trabalhador. Trabalhadores? Primeiro empregado, né? Olha, cuidado. Primeiro é o trabalhadores. Trabalhadores é aquele que traz os cadastros, né? Informação cadastral mesmo. Dado RG, CPF. Então, vai lá em novo. Como a gente fez aqui no gerência. Vocês vão inventar, igual a gente fez, inventam um CPF, inventam um PIS, inventam um endereço. E se quiserem, inventem um dependente. Ah, precisa? Não. Mas vem para a aba trabalhadores. Depois é a preocupação que a gente vai ter com empregados. Então aqui a gente faria cadastro de qualquer um dos 3 possíveis empregados, né? Empregados em tese, né? Porque administrador não é empregado. Então se eu fosse fazer um novo administrador aqui também, a gente pode ver que busca lá da aba trabalhador. Com bem menos situação para preencher, né? Prolabore é a coisa mais gostosa que tem, dá bem pouca dor de cabeça. Ah, não, vou fazer um estagiário. Também, mesma coisa, vocês veem, tem que passar lá pelo trabalhador. Então, aqui nesse sistema, indiferente se você vai registrar um empregado, um administrador ou um estagiário, vai para a aba trabalhador. Claro que eu não ia deixar um prolabore nem um estagiário para vocês, mais um empregado, né? Então, vocês vão cadastrar lá o trabalhador e aqui vocês vão fazer todo o registro dele com as indicações que eu coloquei lá na prova, na avaliação. Então, em termos de estabelecimento, não tem transferência, não tem contrato de experiência, vocês vão seguir a legislação, salário vai estar descrito lá. Como a gente está trabalhando na área comercial, a gente não vai pôr nem periculosidade, nem insalubridade, nem adicional noturno. Horas de trabalho, segue a legislação. Vale transporte, segue a legislação. Tudo do jeito que a gente já vinha fazendo. Horário. Esse aqui surgiu dúvidas na aula passada, né? Então, vocês vão ter que ver em que caso ele se encaixa aqui. E se for, por exemplo, nesse definido, vocês sabem que vão ter que colocar aqui se é semanal, cíclico, variável, maioria semanal, que se usa, né? E indicar a jornada dele de acordo com os dias da semana. A gente já cadastrou um, né? Esse daqui é para qual tipo de trabalho mesmo? Quem tem bem essa característica? Das 9 às 18 e sábado das 9 ao meio-dia. Comercial, né? Venda? Bem a área de comércio, né? Trabalha de segunda a sábado, sábado até meio-dia. Completa assim as 44 horas.
Pode ser que eu tenha colocado com compensação durante a semana. Ah, colocou com compensação, vocês vão ter que criar uma nova jornada aqui para vocês colocarem. Ah, como é que faz para colocar mesmo, professor? Só colocar o horário de entrada e saída e dia de semana que tem intervalo, vocês colocam aqui qual o horário que vai ser de almoço da pessoa para esse registro. Ah, é 1 hora, é 1h12, 1h13, né? Para completar as 44 de segunda a sexta. Ou ele vai trabalhar de segunda a quinta, das 8 às 16 e sexta das 8 às 17 horas. Das 8 às 18 das 8 às 18 de segunda a quinta. E também na sexta-feira, daí ele faz das 8 às 16, às 17, desculpa. Também das 44 horas, né? Então, vai ficar explícito lá como que vocês vão colocar. Não coloquei pensão alimentícia, então tá fácil, né? E rúbrica fixa, eu esqueci para que serve esse troço mesmo. Eu esqueci o que é o termo, esse termo rúbrica. Não lembro não, professor. A maioria dos sistemas não chama muito rúbrica, ó. Chama rúbrica tão estranho. Porque todos os que eu trabalhei até hoje, e olha que não são poucos sistemas, não usa rúbrica, usa evento. Então são determinados fatos que acontecem com o funcionário, que vai gerar ou um provento ou um desconto. Então a rúbrica é isso. E a rúbrica fixa, o que ela é? Aquela rúbrica que, independente do que aconteça, ela vai aparecer na folha mensal desse determinado funcionário. Qual que é a vantagem mesmo de colocar a rúbrica fixa? Isso eu falei na aula passada. Tem vantagem? Não tem? Que silêncio. Eu não assisti a aula passada. A ideia é facilitar. Então, eu tenho um determinado funcionário que todo mês ele ganha um determinado auxílio, vamos por exemplo, falar auxílio faculdade. Eu tenho duas opções de lançar esse auxílio. Vindo na movimentação mensal, aqui em lançamentos, né? Ou, se eu tenho certeza que ele recebe todo mês e que não vai variar, eu coloco como rúbrica fixa. Então, a gente já criou algumas lá. Então, ele recebe gratificação por função. Foi o caso do gerente, né? O gerente ele tem a gratificação por função. Quanto que era a mesma gratificação por função? Esqueci. O que a legislação determina? Não lembro. 40% do salário bruto, né? Eu sei que ele vai receber, então, 40% do salário bruto todo mês. Posso lançar aqui, gratificação de função, coloco o valor. Não vou precisar me preocupar em fazer o lançamento. Todo mês ir lá e lançar gratificação por função, tanto. Então, tomem cuidado para ver se no lançamento do funcionário vai ter alguma gratificação por função. Até aqui a gente colocou, né? Rubrica fixa, gratificação por função, 2.000. Ele todo mês vai receber 2.000 por ser o gerente. Fizeram o cadastro,
vocês vão colocar lá no AVA aqui a informações do funcionário, né, o livro de registro. Aqui dentro que tá. Tem informações do empregado. Vão colocar um recibo de CTPS, vão colocar o contrato de experiência e o termo de vale transporte. Gera os 4 relatórios e vão anexar. Então, vamos falar assim, segunda parte da prova. E a última é fechar a folha, fechar o movimento. O adiantamento, quem estava na aula passada lembra que é extremamente complexo de ser feito, né? Lembram? O que a gente vai fazer? Coloca o período e dá um avançar. Então, mês 5, dá um avançar. Vão escolher um percentual. Qual o percentual que se aplica para adiantamento em geral? 40%. 40. Então, digita 40, depois que marcou aqui para todos, dá um aplicar, ele já vai lançar sozinho. Fiz isso, só dá um salvar. Então, salvei, adiantamento salarial salvo. Vocês vão postar a listagem e os demonstrativos. Então, gera lá o PDF, está feito aqui o cálculo, salva e anexa. Gera também os demonstrativos. Então, salva, coloca lá no AVA. Adiantamento não tem segredo nenhum, né? É ir lá, colocar o percentual de adiantamento e fechar. Para o cálculo da folha de pagamento, a gente não pode ir direto. Por quê? A gente tem os eventos mensais, as rúbricas mensais. Então, vocês têm que passar em lançamentos antes. Aí vai ter uma tabelinha, igual que a gente usou na aula passada, indicando se a pessoa teve alguma gratificação, se teve desconto de vale transporte, de vale refeição, de vale alimentação, de plano de saúde, se ele teve falta. Falta de descanso semanal, vocês têm o ícone separado aqui, né? Dá um avançar. Ele vai pedir qual empregado que faltou. Por que ele não traz a lista igual, por exemplo, aqui no Hora Extra? Qual que é a diferença, professor? Por que ele não faz isso? Já pensaram se tivesse uma empresa aqui com 200 funcionários? Para lançar falta, seria mais fácil separar o funcionário ou ter uma lista de 200 para você marcar? Falta é uma coisa rotineira? Não, Não. Não deve, né? Para algumas pessoas acaba sendo. Não é para ser. Então, como falta, teoricamente, não é uma coisa rotineira, a gente tem que separar por nome. Já hora extra, não. Hora extra pode ser algo bem comum a todos. Vocês vão ter aqui, então, a relação de empregados. O único grande cuidado que vocês vão ter que ter é que tipo de hora extra é. 50%, 100%, tudo isso, se é diurna, se é noturna, se é dia útil ou se é feriado. Vai estar lá na tabelinha. Coloca aqui em tempo mesmo, né? Ele já vai calcular. Já vai ficar salvo para o cálculo da folha, né?
todo evento que não for falta ou hora extra, vocês vão ter que vir aqui e selecionar, né? Ah, se é auxílio como combustível, se é comissão. Não está aqui, professor. Vocês vão ter que clicar aqui, coloca o nome do evento que vocês criarem, se é provento ou desconto, e como ele vai ser classificado no e-social. Tem uma relação bem pequenininha aqui. Se não me falha a memória, tem um evento só para criar. Vai ter a mesma quantidade de lançamentos que nós fizemos na aula passada, professor? Tipo, hora extra? Vai ser bem naquele padrão. Tá. Só que daí, em vez de 2 funcionários, vocês vão estar com 3 agora, né? Aí selecionou lá, vocês querem lançar então. Tem um aqui que é bem perigosinho. Cadê? Não salvou? Professor, uma dúvida. Oi. Então, assim, a gente vai usar também os outros 2 funcionários lá. Vai. É, porque eu preciso corrigir as horas lá do primeiro funcionário. Ah, viu? Falei que vocês iam ter que dar uma repassadinha. Então, aqui, esse é o perigoso. Por que o atraso é perigoso? Ele não é igual falta ou hora extra que a gente coloca tempo. Quem estava na aula passada deve lembrar. Então, a gente vai lançar atraso. A gente só coloca aqui como referência. Ah, ele atrasou 1h30. 3 horas. E a gente vai ter que calcular o valor dessa hora. E como que a gente calcula mesmo? Quem lembra? Para calcular o valor de cada hora de trabalho. Divide o salário pela quantidade de horas trabalhadas no mês. Basicamente isso. E quais são os 2 valores que a gente costuma utilizar? Se for o gerente, divide por 30. Né? Depois por... Cuidado. Não é? Gerente não se aplica atraso. E nem hora extra. Por quê? Ele tem gratificação. Ele tem a gratificação de função, ele tem jornada sem controle, né? Mas aqui a gente faz a divisão pelo valor da hora trabalhada. Em geral, a gente usa o padrão 176 horas, né? Então, vamos supor que ele ganha 1.500. Divido por 176, aí vou ter que calcular quanto que vale 1h30 em relação a esse 176. Esse 1.500 dividido por 176. Por que 176, professor? É o padrão trabalhado para 44 horas. Então, a gente tem 2 números bem referenciais na folha de pagamento. Se eu quero calcular a hora trabalhada, 176 horas. Se eu quero calcular horas mensais do funcionário, 220. Mas por que dá essa diferença de 176 para 220? Hora do almoço? Não. Não, a gente está contando os dias de descanso semanal remunerado. Mas aqui a gente está falando da hora de trabalho. Então, 176 é um padrão previamente estabelecido. Como é que foi chegar? Eu chego nessa meta. Basicamente é pela ideia de que um mês tem mais ou menos
4 semanas e meia. E daí eles chegaram numa métrica de 176. Isso é o comum utilizado na Justiça do Trabalho. Então, esse é o mais perigosinho que vocês vão ter que tomar cuidado, tá? Os outros eventos são mais tranquilos, são valores pré-estabelecidos. Vocês só vão colocar referência, por exemplo, plano de saúde, mês e o valor que vai estar indicado para vocês de desconto. Conforme vocês forem salvando, nos 3 campos aqui, ele vai ficando pronto para o fechamento contábil. Para o fechamento contábil, não. Para o fechamento de folha. Então, lancei toda a tabelinha de eventos. Posso vir aqui para a folha. Vou aqui em carregar. Ele já vai dar o cálculo feito. Aqui não vai ter nada de diferente lançado. Só tem o adiantamento salarial porque eu não fiz nada, né? Feito isso, imprime, vocês vão anexar para mim, lá no AVA. E para fechar, o demonstrativo de pagamento. Seleciona o mês. Se vocês quiserem colocar mensagem para aniversariante, mas não precisa. O que eu quero é só que vocês gerem os rolerites. Ou contra-cheque, ou recibo de pagamento. Né? Que é o que vocês teriam como atividade final do fechamento de folha, fora as declarações acessórias, né? A prova, a avaliação vai até aqui. Mas lembrando, quando a gente vai avançar o processo, a gente não vai terminar aqui, a gente tem que vir em encerramento, né? Faz o encerramento, encerrei mês 5, ele já vai calcular férias, 13º, INSS, e daí a gente pode ir para a contabilidade. Essa parte daí já não vai ser mais fruto de cobrança, vai ficar para a próxima aula, né? Porque a gente vai vir aqui, contabilização automática, e vai contabilizar os eventos, né? Então, tanto da folha de pagamento, então ele vai indicar aqui tudo que a gente vai ter que fazer, todos os eventos que a gente ainda vai parametrizar na próxima aula. Mas a prova vai até cancelar aqui. Vai até aqui, demonstrativo de pagamento. Prova não, né? Trabalho. Então, basicamente, vocês vão lançar 4 notas, aí fazer a contabilização delas, e incluir mais um funcionário e fazer o fechamento da folha. Agora, eu não sei se é só isso ou tudo isso. Vai depender muito da habilidade que vocês têm para ou lançar nota ou cadastrar funcionário, mas fazendo com tranquilidade, com atenção, acho que umas 2 horinhas, 2 horas e meia, vocês matam essa avaliação. Dúvidas, perguntas, questões? Vocês ainda estão aí? Sim. Tá. Então, eu vou ter que ajeitar as horas lá dos funcionários, né? E vou ter que arrumar o gerente, né? Vou ter que ver a última aula lá e ajeitar aquilo lá. Isso, dá uma revisada no cadastro, não tem muita coisa para mudar, não. E só cuidado com a rúbrica fixa
dos 2 funcionários. Que cada um a gente lançou foi auxílio combustível e o outro foi a gratificação de função. Revisa ele, essa parte principalmente. Beleza. E no dia da aula eu vou estar online, disponível para quem tiver alguma dúvida, algum problema com o sistema, alguma coisa assim. Eu vou estar aqui no Google Meet. Mas vocês sabem, se precisar qualquer coisa que seja fora do nosso dia de aula, vocês têm meu WhatsApp, é só chamar. A gente vai resolvendo, contornando as dificuldades na medida do possível. Nada de dúvida, gente. Tá tão tranquilo assim para fazer essa. Dúvida vai ter no momento de estar fazendo. Agora vocês 2 falou junto, não entendi nada. Agora nem falo. Não, dúvida vai ter no momento que estiver fazendo. Igual das notas, vocês fizeram uma quantidade boa, então acho que não vai dar muito problema. É mais provável que dê um pouquinho aqui na folha, mas acho que não vai ser tão também complicado. Porque o lançamento da folha é simples, né? Não é algo tão complexo. Professor, e se não bater certinho ali como tá com a sua folha lá, aí desconta nota, né? Não, eu vou ver o processo que vocês fizeram. Se vocês conseguiram fazer todo o processo direitinho. Até porque o primeiro funcionário a gente foi pela CLT, então tem bastante diferença. Sim. Vocês pegaram pela convenção. Isso. Então não vou ter uma resposta padrão. Até por isso que eu preciso que vocês façam no mês 5. Por isso que eu preciso que vocês façam no mês separado. Para eu poder conferir o processo. Para ver se vocês estão compreendendo o processo contábil em si, não o cálculo. O cálculo vai variar. Entendi, professor. Então, quanto a respostas exatas, não. A ideia é que vocês consigam chegar até essa parte de fechar a folha, né? Próxima aula, conseguir contabilizar essa folha, efetivamente como uma rotina prévia de escritório, né? Porque a gente não tem como simular a parte de declarações acessórias, mas essa ideia de tentar simular um pouco da rotina mesmo. E até a parte chata da rotina, né? Que é repetitivo. William, Sara, Ana, dúvidas? Vocês estão quietos? A Sara quase não fala, né? A Sara só escreve. Então tá, gente. Então era isso que eu tinha para rever com vocês hoje. Repassar esses pontinhos e fico daí à disposição durante a semana aí, se vocês precisarem. Quiserem me chamar, podem ficar à vontade. Mas vai estar, acho que bem tranquilo. Acho que vocês não vão ter dificuldade, não. Mas nada. Então tá. Valtinho, respondendo uma situação que você comentou na aula passada, de trazer mais práticas, eu dei a ideia para a Débora para a gente fazer outros cursos igual de fim de semana. Boa. Tá, fazer piscofins, fazer um ICMS, simples. Nossa, que bom, professor, vai ajudar bastante. Então, a gente está estudando essas ideias aí. Para trazer esses. Não é diferencial, é material prático, material do dia a dia que vocês
acabam sentindo falta ou têm curiosidade que muitas vezes não dá tempo de trabalhar de maneira mais profunda nas aulas, né? Sim, eu percebo assim que a gente trabalha bem pouco com eles, assim, né? Tipo, do que a gente usa na prática, na verdade. A parte de tributária é muito pouco, é muito defasado. Então eu tenho essa ideia. E eu não sei se eu vou conseguir, mas eu estou negociando com a Débora até para fazer inventar de fazer um podcast com notícia tributária e contábil, tentar deixar o povo atualizado aí de maneira mais informal daí, né? Sem ser curso, sem ser nada. Bacana. E as palestras iam ajudar também, até na atividade complementar, as aulinhas ali, né? Também tem isso, né? Mas tentar também agregar valor para vocês, né? Tentar trazer um pouquinho desses outros conhecimentos que são diferenciais, são bacanas para o dia a dia de vocês, né? Ó, assim, eu que trabalho na parte fiscal, eu sinto assim, uma deficiência, assim, porque assim, você não pagar um curso, você não, sabe, você fica bem perdido nessa área, sabe? Uhum. É bem isso. E você não acha muito material assim para você estudar, muita literatura. Quer dizer, bem isso. Literatura tem, né? Se pegar lá toda a legislação, mas assim, alguma coisa. A legislação pura, ela é muitas vezes difícil de digerir. E o material mais explicativo, muitas vezes é pago, é caro. Exatamente. Que são as consultorias, né? Uhum. Então, eu sugeri essa proposta aí para a Débora, porque a gente tem professor que é bom nessas áreas. Tem professor bom, tanto em imposto de renda, professor bom em PiscoFins. Sabe, até para o pessoal aí que não conhece muito bem da área, porque às vezes assim, o pessoal fala de fiscal, todo mundo, nossa, fiscal, sabe? Tipo, muita gente não quer entrar nesse ramo, não quer se aprofundar muito. E assim, é até bom para o pessoal conhecer, ver como funciona. Sim. Quem sabe, eu peguei o gosto porque acabei caindo lá no fiscal lá e tô gostando muito. Mas a maioria é assim. Aconteceu comigo também. Comigo foi assim. Começa aí, você vai lançar nota. Aí vocês iam lançar nota. Aí vai evoluindo, agora você vai apurar um pouco do imposto. Vai ver retenção. E fiquei um bom tempo na área fiscal. E assim a gente vai aprendendo e tomando gosto, né? Sim, é bom, é bom. Ainda mais depois quando você assim, tem o conhecimento e você sabe realmente o que você está fazendo. Uhum. Não, mas já está em pauta já. Depois daquele dia que você comentou, eu conversei com a Débora para a gente colocar mais esses assuntos para vocês. Então, Beleza, professor. surtir efeito bônus para você, porque foi vocês, né, divulgaram a ideia, jogaram a ideia no ar e eu repassei para ela. E eu sou um dos voluntários para ela, já falei, que eu puder ir passando, eu trabalho com vocês. Mas tem também o professor José, o professor. Ai. Eita, deu branco. Aloir, não? Aloir, que trabalhou muito tempo em banco, com a área de imposto de renda. Então, tem gente boa no curso para fazer isso. Que bom, professor. Fico feliz de saber que vai ter. A gente vai dar um jeito. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Por hoje era isso. Mais uma revisão dos passos, por onde vocês vão caminhar no sistema, para poder fazer a atividade, para poder fazer a avaliação, né? Não vamos chamar de prova. E acho que encerramos, se vocês não têm dúvidas.
Beleza, professor. Boa noite, então. Boa noite, André. Bom descanso. Obrigado. Beleza, então, professor. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Sara. Me respondeu. Boa noite, professor. Boa noite, William. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa prova é quanto?